Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. Pois você foi a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. De uns tempos pra cá, se tornou recorrente nesse canal eu falar de obras que abordam animais pré-históricos. A gente tem as duas partes de The Man in the Suit e, claro, Jurassic Park Analogue Horror. E nesse vídeo em específico eu soltei um hot take. Eu basicamente questiono naquele vídeo como seria a volta desses animais nos tempos atuais. Afinal, eles são o topo da cadeia alimentar. Tu pode até me dizer que, o ser humano tem tanque de guerra e não sei o que, e ok. Mas e se por um acaso esses animais atacassem na terra, na água e no mar? Em grande quantidade e no mundo todo. Eu sempre quis ver uma obra trazendo esses animais, mostrando o impacto deles no mundo moderno, no mundo que é constituído por grande parte de pessoas sedentárias e selvas de pedra. Isso me parece com vida real, isso me parece com Prehistoric Emergence. A gente consegue entender o conceito e a ideia dessa série olhando o primeiro vídeo mesmo. O foco desse Analogue Horror não é fazer mais uma história genérica com alguns animais pré-históricos. Em The Man in the Suit, a gente viu o impacto que Godzilla tinha em cima do estúdio. A gente até tinha uma menção ou outra a ele na rua, mas o foco da história era ver como as outras criaturas iriam surgir por meio daquela infecção bizarra que aconteceu nos estúdios. Em Jurassic Park Analogue Horror, a gente viu um ataque de dinossauros, mas somente no parque. A gente tinha uma ótica diferente do primeiro filme, e as duas histórias são muito legais, mas eu queria mais. Eu queria ver o impacto da volta dessas criaturas na nossa terra, tempos atuais e no mundo todo. E felizmente, Prehistoric Emergence faz exatamente isso. O criador, Azum Studios, queria trazer essas criaturas pré-históricas de volta e mostrar os impactos dessa volta em diferentes áreas da sociedade. A economia quebraria, a segurança obviamente quebraria, e principalmente, a fauna e a flora iriam perecer. Afinal, a volta de predadores como esse iria destruir um dos pilares para a vida na Terra, a cadeia alimentar. E para entender tudo isso, a gente começa do começo. A ideia do Analogue Horror é botar essas criaturas nos dias de hoje. Mas como que se faz isso? Qual a explicação que tu dá para a aparição de um do Mosasaurus no oceano? Simples. O criador optou por voltar em uma das teorias mais nada a ver que os seres humanos já tiveram, mas que felizmente já foi abordada em vários filmes. Eu tô falando da teoria da Terra Oca. Sim, a mesma que a gente viu lá em Viagem ao Centro da Terra e também no Era do Gelo 3. Um alerta foi dado às pessoas. Um aviso para que ninguém entre nas águas, praias ou mares. É perigoso demais. Isso porque algumas espécies marinhas tidas como extintas foram avistadas por vários órgãos que cuidam dos mares. E por mais que eles tenham estudado muito esse acontecimento, eles não têm nenhuma resposta exata de como essas criaturas voltaram a aparecer. Eles têm estudado os mares como nunca antes, na esperança de achar alguma resposta. E bom, eles acharam uma coisa. Uma enorme cratera se formou no meio do mar. E essa cratera nunca tinha sido vista antes. E algumas pessoas estão teorizando que essas criaturas estão vindo de dentro dessas crateras. Das espécies extintas que foram avistadas até agora, a gente tem o Mosasaurus, o Dunkleosteus e o mais temido de todos, o Megalodon. Essas três espécies
espécies têm uma característica em comum: as três são carnívoras. Na linguagem científica, o Mosasaurus é descrito como um réptil colossal. Todas as extremidades da sua boca são preenchidas com dentes, e a mordida dele facilmente atravessa músculos e ossos de uma vez só. Esse réptil come de tudo. Todos os seres do mar que ele conseguir abater, ele vai se alimentar. Mas agora, no seu cardápio, também tem os humanos. E isso tem preocupado os cientistas. Afinal, esse poder de ataque que essa criatura carrega é um grande perigo para várias espécies marinhas, tanto as ameaçadas de extinção quanto as que não estão. Essa criatura pode ter até 15 metros de largura, e isso pelo menos deixa fácil de detectar ele na água. Um ser humano comum consegue nadar numa velocidade de mais ou menos 3 km por hora, mas agora esse bicho consegue nadar simplesmente 48 km por hora. E a parte mais bizarra é que essa criatura foi avistada desde oceanos tropicais até os oceanos que ficam perto dos polos, ou seja, ele tanca qualquer clima. A área de maior concentração dele é no Oceano Atlântico, mas ele pode resistir a qualquer mar ou qualquer clima, e isso deixa toda a vida marinha em perigo, e não só a marinha. Isso porque esse mano tá sendo um pequeno problema na exportação. Sabe aquele videogamezinho portátil que tu comprou, ou aquela roupinha show de bola que tu pegou da China? Então, é bem provável que ela nunca chegue. Isso porque esse mano vai estar mastigando as tuas compras junto dos caras que pilotavam a embarcação que ela tava indo. Pra atacar coisas como barcos, por exemplo, essa criatura coloca o rosto pra fora d'água pra fazer uma leitura da sua volta, com sons e vibrações. Se tu vê isso daí, foge o mais rápido possível. O Dunkleosteus é considerado um dos primeiros predadores alfas. Predadores alfas são todos os predadores que estão no topo da cadeia alimentar. Ninguém abate eles, mas eles abatem todo mundo. E o Dunkleosteus não só era um predador alfa, como também foi um dos primeiros predadores de qualquer ecossistema. Resumindo, nada parava esse peixinho. Ele tinha todo esse poder não só pelo seu tamanho de 3 metros, nem tão grande, nem tão pequeno. O seu poder de ataque também vinha da sua resistência a porradas. Ele tinha uma casca extremamente rígida por todo o seu corpo, principalmente na cabeça. Tanto que no momento que a história tá se passando, a única coisa que consegue abater esse bicho são arpões ou munições de antiaérea, calibre gigante, .50 e por aí vai. E apesar do tamanho, ele tinha uma das mordidas mais fortes do reino marinho. Atualmente ele tá sendo estudado na esperança de encontrar uma outra forma de combater ele, uma nova fraqueza. Isso porque ele consegue ser um dos mais letais justamente porque ele não é tão grande. Isso porque ele se move rápido demais, num nível que tu sequer vê ele vindo. É Megalodon. Esse aqui nem precisa de apresentação. É o Megalodon, o provável maior predador que o mundo já viu. E a volta dele tá levando a vida marinha a níveis catastróficos. Essa criatura come em torno de 1 tonelada de animais marinhos por dia. A vida marinha tá acabando, e isso causa problemas ambientais e comerciais em níveis nunca antes vistos. Para vocês terem uma ideia, o número de baleias no mar diminuiu 61%, o número de tartarugas diminuiu 53%, o de focas em 74% e o de peixes em geral diminuiu para 87%. E isso vai gerar um efeito borboleta em outros ecossistemas. Isso é uma catástrofe que o mundo não estava esperando. O Megalodon pode chegar a 18 metros de largura para mais, e isso torna ele o maior predador que a vida marinha já viu. E bom, lembra que eu citei que o Mosasaurus tinha se tornado um grande problema para exportação e para trabalhadores marítimos? Aquela criatura conseguia pegar somente barcos de pequeno porte devido ao seu tamanho. O verdadeiro problema veio com a chegada do Megalodon. Isso porque ele consegue derrubar grandes embarcações, como navios, por exemplo. A vida marinha, o ecossistema e uma boa parte da economia estão praticamente acabados. E isso que essas coisas estão aparecendo somente no mar. Imagina se essas criaturas começassem a andar na terra. Meus amigos, como já dizia Albert Einstein, nada está tão ruim que não possa piorar. E como já dizia o senhor cinema, puta que pariu. A partir do segundo vídeo, a gente vai ter uma equipe investigando tudo isso. E o seu nome é Azum News. Um pouco similar ao nome do canal, mas enfim, não vou teorizar aqui sobre isso. Similar à enorme cratera do mar, algumas crateras que a humanidade já tinha conhecimento e outras que apareceram dentro de cavernas começaram a dar origem a animais pré-históricos terrestres. E tudo isso começou na Austrália, o país mais amaldiçoado do mundo quando o quesito é bichos. Aquele lugar por si só é um perigo. Eu tenho a impressão que Deus usa aquele país pra testar features do server. Enfim, os cidadãos australianos estão relatando terem visto um lagarto gigante extremamente hostil pelas ruas. E o seu nome era Megalania. Essa coisa é parente distante de uma espécie que ainda existe. Eu tô falando do dragão de Komodo. E ó, se tu não sabe que bicho é esse, o dragão de Komodo é um bicho que literalmente come um cervo pela perna, e eu nem tô exagerando. O Megalania pode
pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar 400 quilos, fazendo dele oficialmente o maior lagarto que já pisou na Terra. A regra de segurança para essas criaturas é mais para campistas. É recomendável evitar entrar nas matas, florestas e reservas adentro. Isso porque o Megalania consegue se camuflar muito bem nesses locais. Mas essa coisa não se limita somente a locais florestais. Essa criatura tem sido avistada em locais urbanos, no meio de casas e carros. As criaturas anteriores estavam sendo perigosas para os humanos, mas não de forma direta. Afinal, a gente só ia sofrer a longo prazo com a desestabilização do nosso ecossistema. Mas essa coisa tá sendo um perigo direto. Afinal, ele anda no meio de humanos agora. E se caso tu vê ele, se tranque em casa. O governo disponibilizou um número específico para uma equipe que combate essas coisas. E esse número é bem útil, porque o Megalania não é o único. Isso porque o mamute lanoso também foi avistado. E é um mamute, ele é enorme. Essa criatura não chega a ser perigosa para os humanos. Só se ele pisar em ti, que é um acidente que pode ser bem recorrente, na verdade. Ele não é perigoso, primeiro, porque não, os mamutes não são carnívoros. E segundo, porque essa criatura só foi vista nas regiões de extremo norte da América do Norte, um pouco longe da civilização. E agora, essa história vai nos mostrar como o ser humano consegue ser podre quando ele quer. Quando as criaturas são perigosas, o mundo se vira para conseguir salvar os humanos, para conseguir combater essa ameaça. Mas agora, quando a criatura não é ameaça, que é o caso do mamute lanoso, os humanos caçam a criatura. Caçadores estão abatendo esse mamute para vender o seu marfim. E pior ainda, alguns mamutes foram presos em zoológico para exibição. Pariu, hein? Nessa parte do vídeo a gente vai sair um pouco do terrestre e vai voltar pro marinho. Isso porque uma nova criatura apareceu e ela tá na altura do Megalodon, tanto que ele já bateu alguns. Mas não pensa que isso é bom. Isso porque o mar agora deixou de ter um grande predador. Agora o mar tem dois. Meus amigos, conheçam o Leviatã. O Megalodon e o Leviatã são bem similares em tamanho e em letalidade. Se eles se encontrarem, eles vão brigar muito, até que apenas um saia vivo. Mas na maior parte do tempo, cada um tá em cada canto, devorando a vida marinha. Então a extinção das espécies só ficou mais rápida agora. Enquanto isso, a Índia e a Colômbia estão num lockdown total. Tudo por conta da aparição de duas espécies diferentes de cobras gigantes, a Titanoboa e a Vazuk indicus. O lockdown que a Índia e a Colômbia estão fazendo não é só dentro de casa. Eles estão fechando vias terrestres e marítimas para evitar que as cobras saiam de lá e se reproduzam ao redor do mundo. Ambas as cobras têm em torno de 13 metros de comprimento. A Titanoboa é uma cobra aquática e o conselho é óbvio, fica longe de lagos e pântanos. Essa cobra até que é fácil de fugir, complicado é fugir da outra. A Vazuk indicus é uma cobra terrestre. Essa cobra é tão grande e tão perigosa que a sua dieta é constituída principalmente por peixes de grande porte e crocodilos. E ela já dominou os pântanos da Colômbia e da Índia, com essas áreas se tornando as mais restritas. Os dois locais estão fechando as vias de água do país para oceanos para evitar que essas espécies saiam de lá. O governo quer exterminar essas duas espécies sem comprometer os outros continentes. E qual foi o plano que a humanidade teve para resolver esse problema? Uma equipe foi criada para pensar numa solução. E essa equipe vai atuar em todo o planeta. E o seu nome é Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, ou GEPAC, eu vou chamar assim. E qual que é o plano deles? Terceira vez que eu faço esse movimento e falar a mesma coisa no vídeo. Bombardear os buracos de onde as criaturas estão saindo. Por questões de oxigênio e temperatura, o ser humano não consegue descer esses buracos para saber o que realmente está acontecendo. E como a humanidade está com uma certa urgência, eles precisam acabar com essas criaturas. Bombardear acabou se tornando a melhor opção, ou pelo menos a mais rápida. Durante essa operação, um trabalhador que estava coordenando um dos bombardeios ouviu alguns sons estranhos vindos de dentro da cratera e gravou antes de bombardear. E o som é um tanto quanto curioso. Esse som acabou mudando a percepção dos pesquisadores sobre o que essas criaturas podem ser. Vamos lá. Todos esses animais que eu citei nesse vídeo existiram na vida real. Se tu pesquisar por um deles no Google, tu pode ver sobre e até mesmo ouvir como era o som que eles emitiam.
Eu me pergunto quem é que gravou o som do Megalodon se quando ele tava vivo ninguém existia ainda. Mas enfim, não é esse o foco. Esse som que saiu desse buraco não se enquadra com o de nenhuma criatura que já existiu ou existe. Ele parece alguns sons, mas não é o de nenhuma criatura que a gente conhece. Nisso, uma teoria extremamente desesperançosa surgiu. Os pesquisadores acreditam que esses seres estão saindo dessas crateras como forma de fugir de algo maior e mais perigoso. E esses sons que a gente ouve são a criatura reagindo às bombas que estão sendo jogadas nela. Talvez a gente tenha incomodado algo maior. E essa feita termina com a seguinte frase: fique atento e em alerta para mais perigos que podem surgir. E vão surgir. Isso porque o maior predador terrestre ainda vai dar as caras. As criaturas marítimas estão atacando cada vez mais embarcações. O mar não é um local seguro e tá fora de controle. Os répteis estão conseguindo se reproduzir entre si na Austrália. Além disso, eles têm feito seus ninhos dentro da casa de pessoas normais. E em Montana, nos Estados Unidos, ele foi avistado. O que conhecemos como Tiranossauro. Lembram da ideia do bombardeio? Pois bem, a GEPAC notou agora que bombardear buracos que estão indo até o centro da Terra não era uma boa ideia. Fora que tem mais buracos surgindo na Terra do que eles conseguem bombardear. O que eles passaram a fazer agora é estudar o porquê esses buracos estão surgindo, qual é a origem deles. E com isso, novas leis foram criadas. Agora os moradores de áreas afetadas têm uma distância mínima que eles precisam manter dos buracos. E essa distância é de incríveis 1 quilômetro. Eu achei bem pouco, levando em consideração que a gente tá falando de uma cratera imensa. Mas se por um acaso a tua casa cair no buraco, ou um buraco se formar exatamente onde tua casa tá, a GEPAC vai te dar um lar temporário até o governo te realocar numa nova casa. E apesar de ter um dinossauro aí na thumb do vídeo, vocês notaram que essa série não é sobre dinossauros. É sobre animais pré-históricos. Mas uma hora ou outra os dinossauros iriam aparecer. Lá no Texas foi avistado voando pelos céus um dinossauro da família dos pterodáctilos. Eu tô falando do Quetzalcoatlus. E o problema da gente ter animais voadores é que eles podem ir pra onde eles querem. Não tem fronteiras pra onde eles conseguem chegar. Não tem como segurar essas criaturas. O Quetzalcoatlus normalmente tem em torno de 5 metros de altura e pode pesar por volta das 2 toneladas. O bichinho é grande. A dica de sobrevivência pra fugir dele é entrar dentro de casas. Ou então se enfiar embaixo de coisas, como por exemplo, embaixo de um carro. Essa criatura não tem dentes. Se ela te pegar, ela vai engolir o teu corpo inteiro. Tu só vai de fato falecer dentro do estômago dessa coisa. A parte boa é que essa criatura normalmente se alimenta de animais de porte menor que o ser humano, mas pode acontecer dele se alimentar de humanos com estatura pequena, como já aconteceu. Em Frisco, no Texas, uma mãe estava buscando seu filho pequeno da escola, e na volta, uma dessas criaturas pegou o menino pra nunca mais devolver. O garoto nunca mais foi visto. Nenhuma parte dele sequer foi encontrada. Afinal, a criatura terminou com tudo de uma só vez. Depois desse incidente, a cidade inteira ficou em histeria e revoltada. Essas criaturas também começaram a comer animais de diversos fazendeiros do Texas, fazendo pouco a pouco a economia daquele estado quebrar e todos os fazendeiros irem à falência, junto do estado. E bom, Austrália. Esse país é o país mais de todos. Lembram do Megalania? Pois bem, a população até que conseguiu counterar eles na bala. Com isso, essas coisas começaram a ir pro deserto da Austrália. Curiosidade que talvez tu não sabia. A Austrália é quase toda constituída por deserto e é só uma pequena parte do país que é realmente urbana. Enfim, os Megalania começaram a atacar cangurus pra sobreviver. E os cangurus são muito importantes pra aquele país. São eles que evitam que a vegetação fique crescendo absurdamente. Com a vegetação alta, aquelas criaturas bizarras que existem na Austrália real vão se reproduzir numa escala ainda maior. Aí sim a gente tem um problema. Em resposta, a GEPAC começou uma iniciativa. Se tu conseguir caçar e abater um Megalania, é 2 mil dólares australianos que tu garantiu pro teu bolso. 2 mil dólares pra cada Megalania que tu abater. Eu sei que isso parece ótimo, mas tem um pequeno problema em entrar nessa caçada. Uma nova espécie pré-histórica surgiu na Austrália, e essa parece realmente um monstro que saiu de um filme. Eu tô falando do leão marsupial. Esse bicho tem entre 1,50 a 2 metros de comprimento, e pode pesar até 90 quilos ou mais. Pelo fato disso aqui ser da família dos felinos e ser carnívoro, isso torna dele um grande perigo, porque ele é muito ágil. Ele se esconde em árvores, então enquanto tu estiver indo caçar bem pleno, essa coisa pode literalmente se jogar em cima de ti e tu nem vai ver de onde veio o ataque. Fora que a força da mordida dele se equipara de um leão dos dias atuais. A dica de sobrevivência com esse bicho é: não corre, evita movimentos bruscos. A melhor coisa a se fazer no encontro com esse bicho é esticar as pernas, levantar os braços e fazer
fazer muito barulho. Tentar parecer ser maior do que tu realmente é e fazer muito barulho é a melhor forma de fugir de um ataque desse tipo. Caçar os Megalania ficou perigoso demais por conta desse marsupial, e com a chegada dele, a vida dos cangurus está ainda mais em perigo. E enquanto isso, no Colorado, os Brachiosaurus reapareceram, e esse dinossauro é herbívoro, ele só come folhas de árvores. À primeira vista, ele não é um problema, mas é só a primeira vista mesmo. Povinho, a gente vive num mundo moderno, num mundo onde a gente tem muita selva de pedra. Esse dinossauro obviamente não se adapta a isso. Se eles ficassem nas cidades, eles iriam morrer de fome literalmente. O que aconteceu foi que os Brachiosauros, sem querer, se tornaram os maiores desmatadores que o mundo já viu. Na época em que ele viveu, o mundo não sentiu esse impacto porque a terra inteira era praticamente uma floresta sem fim. Mas agora, com grande parte da flora desmatada para dar espaço para grandes metrópoles, esse dinossauro acabou indo comer reservas ambientais e árvores centenárias, aquelas que a prefeitura cuida a todo custo e toda cidade tem uma. E isso irritou vários ativistas donos de reservas. E claro, preocupou pesquisadores. Afinal, o desmatamento é uma coisa extremamente grave. Alguns ativistas querem que a GPAC dê fim com os Brachiosauros. Outros acham que eles não devem ser punidos pelo instinto natural deles. E a GPAC, bom, eles não estão fazendo nada em relação aos Brachiosauros. Isso porque tem coisa bem mais importante para dar atenção. No estado de Montana, na cidade de Billings, aconteceu um literal massacre. 313 pessoas foram enquanto várias outras estão em estado crítico. Por quê? Simplesmente 19 Tiranossauro Rex invadiram o centro da cidade e os subúrbios de Billings. Uma coisa um pouco estranha é que esses Tiranossauro Rex atacaram todos na mesma hora, na mesma cidade, juntos. E isso pode até parecer uma mera coincidência, mas olha só, a GPAC ficou sabendo do ataque no momento que ele estava acontecendo e eles foram pra lá. Mas quando eles chegaram, não havia mais nenhum Tiranossauro Rex lá e nem vestígios de onde eles podem ter ido. O que é muito estranho. Olha o tamanho dessa coisa. Como é que alguém perdeu isso de vista? A GPAC acha que essas coisas vão trabalhando em conjunto propositalmente. E esses tiranossauros conseguem nadar aqui. E aqui eu perdi tudo. Agora que os tiranossauros surgiram, os Estados Unidos estão um caos. As vendas de armas de fogo subiu em mais de 100% de um ano para outro. Isso porque os civis estão saindo na rua e fazendo justiça eles mesmos. E adivinha? Nem mesmo tiros no rosto param essas coisas. A melhor coisa a se fazer com uma arma num encontro com um Tiranossauro Rex é atirar loucamente. Isso porque o barulho vai fazer ele fugir, mas sempre fica atento às suas costas. Dentre todos os tiranossauros que foram vistos, um em específico chamou a atenção pública. Isso porque ele era bem diferente. Começa que ele tem uma coloração diferente das dos demais, fora que ele tinha pelos ao invés de penas, como é o normal. E ele acabou sendo nomeado de Daba. A gente tem criaturas nos mares, na terra e nos céus. Nenhum lugar mais é seguro nessa emergência pré-histórica. Essa série tinha tudo pra ser algo redondo. A gente começou explorando a teoria da Terra Oca, mas não que o criador acredite nisso. É só que esses buracos na Terra foi a forma mais plausível que ele achou de trazer esses dinossauros de volta. Eles saíram desses buracos, ok. Só que a partir do segundo vídeo, a gente vai ter algumas menções ao hinduísmo. Mais especificamente quando o vídeo tá falando da cobra de nome Vasuki Indicus. Isso porque esse nome Vasuki vem da cobra que fica no pescoço de Shiva, uma das deusas do hinduísmo. E depois, do nada, no meio do vídeo a gente teve isso. O que é isso? Bom, vamos lá. Essa série inteira, quando se olha com calma, ela tem uma vibe meio apocalíptica. Tipo, a vida na Terra tá condenada de várias formas aqui. O ecossistema vai quebrar com a morte de espécies essenciais para a fauna e a flora da Terra. Fora que os seres humanos estão sendo devorados. Não tem saída pra gente. E agora, esse trecho do vídeo que aparece essa coisa esculpida. Vejam esse trecho inteiro. Se a gente pegar esse áudio e botar de trás pra frente, a gente descobre algo interessante. O julgamento está sobre nós. Essa frase, somada a essa imagem, tá saindo com uma vibe meio profecia antiga. Mas peraí, essa imagem esculpida, eu já vi ela. Seria essa escultura aí, o Daba, o dinossauro estranho que chamou a atenção de todos? Meus amigos, a besta da Terra. Tá, antes da explicação, eu preciso dizer que eu não entendo nada da religião árabe. Se eu falar algo errado, sinta-se à vontade pra me corrigir. Mas, pelo que eu entendi, essa criatura Daba é citada numa espécie de Bíblia árabe. E o nome Daba representa
representa o dia do julgamento, Doomsday. O Daba iria aparecer quando o julgamento tivesse próximo, mas dentro desse livro não é dito como é a aparência de Daba. Na verdade, eles não sabem. Ele pode ser um homem, um monstro, uma ideia, uma filosofia, ou então um dinossauro. Prehistoric Emergence mostra uma profecia se concretizando da forma mais original que eu já vi. A gente tá vendo o arrebatamento sendo feito por dinossauros, e eu gostei muito disso. O fato de criaturas pré-históricas estarem fazendo o arrebatamento me faz pensar que a natureza tá reivindicando o que é dela por direito. A ideia da história é boa, mas provavelmente todas essas criaturas iriam morrer com a gente no processo. O planeta Terra e a atmosfera mudaram muito de 100 milhões de anos pra cá. O planeta tá mais quente, e esses animais certamente não conseguiriam viver por muito tempo. E esse é o final e uma pequena teoria minha de Prehistoric Emergence, a série de Analog Horror com uma das ideias mais originais que eu já vi. Essa aqui facilmente se tornou uma das minhas preferidas. Dizer se essa história acabou, honestamente eu espero que sim. Eu acho que colocar mais capítulos nessa história deixaria ela longa e chata demais. Ela fechou bem, deixando em aberto como essa profecia se desenrolou. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo.